Este fim de semana houve eleições na Madeira, o PAN perdeu o seu lugar na Assembleia Regional. Não tem receio de lhe acontecer o mesmo no Parlamento Nacional? Antes de mais, muito boa noite. O resultado que tivemos na Madeira não foi o resultado que nós desejávamos, mas sabemos que as causas e os valores que o PAN representa na Assembleia da República são precisamente as preocupações que a maioria dos portugueses também se revê e que quer ver representados no hemiciclo. Quando nós defendemos os direitos das mulheres, e ainda agora vimos esta peça sobre não só a vulnerabilidade e a pobreza extrema que afeta tantas mulheres no nosso país, nomeadamente no acesso à habitação, inclusive a mães com crianças menores que têm sido despejadas, são preocupações que tem sido o PAN a lutar dentro do Parlamento. Ou até mesmo a causa animal, que sabemos que é uma causa que tantas vezes fica para trás por força de outros partidos, e quando pedimos a descida do IVA dos 23% para a saúde animal, são precisamente causas que a maioria dos lares em Portugal não só sentem, porque têm animais de companhia, como estamos diretamente a ir àquilo que são os custos de vida das pessoas. E por isso mesmo sabemos que estas preocupações, a par de outros desafios, como o desafio agora que o país enfrenta por conta desta instabilidade política provocada pelo Primeiro-Ministro, cuja conduta foi absolutamente irresponsável ao provocar estas eleições, e Luís Montenegro já assumiu que queria estas eleições, é evidente que estamos a falar para uma maioria... Responsabilizamos a paternidade desta crise política é de Luís Montenegro. Há um responsável, a par, evidentemente, também do próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem, de facto, dissolvido Parlamento atrás de Parlamento, e depois não nos podemos esquecer que também temos uma força política, como é o caso do Chega, que tem, de forma oportunista, aproveitado as emoções e a indignação das pessoas, que é normal que estejam chateadas. Nós devíamos estar, neste momento, a discutir os problemas de quem está lá em casa, no acesso à habitação, no acesso à saúde, como também acabámos de ver, ou até mesmo a crise climática, que não desapareceu como pano de fundo. E aquilo que sabemos que as pessoas querem é estabilidade. E o PAN tem sido, e eu própria, na Assembleia da República, temos feito um trabalho que procure ao encontro destas preocupações e da estabilidade que as pessoas sentem no seu dia-a-dia. Justamente sobre a crise climática, eu tenho uma pergunta a fazer-lhe. As sucessivas chuvas dos últimos tempos não fazem esquecer a seca prolongada que tivemos, com as barragens muito baixas, e até houve um racionamento de água no Algarve, num contexto justamente destas alterações climáticas. Ora, foi recentemente anunciada a construção de 14 barragens, o que tem um impacto nos ecossistemas. Sendo que o PAN é um partido que se preocupa com a natureza, como é que encara este investimento? Nós temos aqui uma grande dificuldade, que é harmonizar a preocupação com a escassez de água, mas também depois com aquilo que é a preservação de valores naturais. Este investimento pode ser um investimento que vai pôr em causa não só também os territórios, porque a expansão do próprio regadio tem os seus problemas do ponto de vista da avaliação do impacto ambiental, mas vemos com muita incompreensão que depois sejam tomadas decisões, que é o voto contra da AD, em particular do PSD e do partido do CDS, quando na Assembleia propomos medidas para que dentro das próprias casas das pessoas se ajude a poupar a água e a termos mais qualidade do ponto de vista do acesso à água para quem vive em pobreza, não só energética, mas também hídrica, ou até mesmo o corte e o abate de árvores por todo o país, incluindo na cidade de Lisboa, agora com esta polémica. Questão, não se opõe então à construção das barragens? Nós achamos que a construção das barragens deve estar sujeita à avaliação de impacto ambiental, até porque muitas das vezes isso implica uma perda de biodiversidade em todo o território que não se coaduna com aquilo que é uma visão de preservação da água. E quando há conflitualidade, o que é que pensa que deve prevalecer? Neste momento tem que ser feita, lá está, a avaliação de impacto ambiental, permitir-nos ir a ver onde é que de facto podemos ter essa implementação, onde é que o uso do solo está a ser compatível com a preservação da água. E eu recordo que a última alteração à lei da água foi pela mão do PAN na Assembleia da República na passada legislatura. E foi precisamente quando nós propusemos e aprovámos que todas as atividades, sejam elas empresariais, agrícolas, tenham que estar sujeitas a esta avaliação ambiental, permite precisamente garantir que as pessoas têm aqui melhor qualidade de vida, porque vão ser afetadas as populações com o turismo, com a sua economia, e nós defendemos a transição para um modelo de economia verde, mas tem que ser um modelo que respeite efetivamente todos estes valores que às vezes são difíceis de harmonizar. Se o PAN regressar ao Parlamento, qual vai ser a sua principal prioridade? O PAN vai regressar ao Parlamento. Nós queremos que as pessoas, de facto, nos deem mais força e mais representação. Eu tenho sido até aqui deputada única. Desde 2019 não temos um grupo parlamentar e acreditando que as pessoas querem ver não só
o regime, por exemplo, do crédito bonificado para os mais jovens aprovado. Medidas que, por força da irresponsabilidade de Luís Montenegro, ficaram pelo caminho, como a licença parental dos 6 meses, que era uma iniciativa legislativa de cidadãos aprovada. Iremos também levar isso mesmo para volta novamente para o Parlamento. Ou a redução do IVA, como referi há pouco, para os serviços médico-veterinários e as vítimas de violência doméstica, que tem sido um flagelo na nossa sociedade e que ninguém tem feito, nenhum governo tem feito o suficiente para mitigar este flagelo. Inês Sousa Real, muito obrigado por ter vindo ao Obrigada Telejornal. também.